Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, tudo bem com você? Mais um Educa Acontece no ar e hoje é especial. Você vai saber como foi o encontro promovido em Campinas sobre educação antirracista. Foram 4 palestras que abordaram o tema. Especialistas da área trouxeram depoimentos, experiências e muita orientação do que pode ser feito nas nossas escolas. Primeiro dia do evento promove reflexão entre os participantes. Por que é preciso falar sobre educação antirracista? E ainda, histórico legal e potencialidades para a rede municipal de Campinas são assuntos discutidos entre os participantes. Teve também roda de conversa sobre antirracismo educacional como via de equidade. E por fim, diálogo sobre raça, gênero e branquitude leva os participantes a pensarem em práticas a serem desenvolvidas com os alunos. O Educa Acontece traz a previsão do tempo para os próximos dias e te conto quais vagas de emprego estão disponíveis no Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas. Já adianto que são quase 700 oportunidades. Todos os detalhes você confere agora. Este ano, a educação antirracista é o tema que está sendo abordado nas escolas municipais. E para explicar o que é para os alunos e fazer com que todos sejam antirracistas, várias ações estão sendo realizadas. Uma delas foi a roda de conversa Diálogos sobre Educação Antirracista, que promoveu 4 encontros entre especialistas e educadores de Campinas. E já no primeiro dia de evento, a seguinte frase foi lançada: precisamos falar sim sobre educação antirracista. O porquê? Veja na reportagem. No primeiro encontro do ciclo de palestras Diálogos sobre Educação Antirracista, os convidados puderam debater sobre a importância dos educadores como agentes de transformação da sociedade. Quando a gente fala de educação, quem está na sala de aula, o professor e até mesmo quem está no ambiente da escola, o diretor, o segurança, são pessoas capazes de levar transformação social. E são pessoas que vão mudar a vida dos alunos, da criança, do adolescente. Quando esse professor consegue reconhecer que existe no nosso país o racismo, ele consegue adotar uma postura antirracista e levar a diversidade para a sala de aula. Pensa a diferença que ele pode fazer na vida desse aluno, mostrando que esse aluno precisa levantar a cabeça diante de situações de preconceito e também buscar os seus direitos, porque sabemos que o racismo é crime. Então é fundamental levar isso para quem está no dia a dia fazendo transformação social. A antropóloga Jaqueline Santos lembra que a escola é um ambiente em que a diversidade e as contradições da nossa sociedade se encontram e, por isso, deve ser um espaço de reflexão. Considerando a escola como um espaço democrático, onde todas as pessoas passam por ela, a escola também é um espaço onde a gente vê o reflexo das nossas contradições sociais. E como as pessoas nesse ambiente estão em processo de formação, discutir sobre relações étnico-raciais é uma forma de aprimorar nossa vida em sociedade, porque a gente tem a oportunidade de refletir sobre a diversidade que compõe o nosso país, sobre as desigualdades, como nós produzimos desigualdades, como nós podemos construir uma sociedade melhor, além de reconhecer no processo de formação a contribuição de todos os povos para a formação da sociedade. A educação tem papel fundamental no combate ao racismo. Por isso, ao eleger o tema antirracista como o eixo central do ano de 2024, a Secretaria de Educação assume o posicionamento de formar uma nova geração de cidadãos conscientes e prontos para eliminar todo tipo de preconceito e discriminação. Para o secretário municipal de Educação, José Tadeu Jorge, a escolha do tema, que já vem sendo trabalhado há muitos anos na rede de educação, é emblemática. A Secretaria tem tradição nesse tema. Há muitos e muitos anos, através do BIPID, essa questão é tratada de maneira adequada na Secretaria de Educação. Acontece que precisamos avançar mais rápido nessa questão, porque é algo inadmissível, né? O racismo em todas as suas formas é algo deplorável que não deveria existir, na verdade. Então, toda a ação através da formação das nossas crianças,
para que a gente construa uma sociedade antirracista é fundamental. Então, esse ano, nós elegemos como tema central da educação a educação antirracista. E aí há uma série de eventos, uma série de atividades, tanto no sentido de conscientizar e divulgar a questão, quanto na formação dos profissionais da educação que vão conferir essa formação para os nossos estudantes, que seguramente serão cidadãos muito melhores no futuro. A diretora escolar, Márcia Anacleto, conta como essas iniciativas puderam impactar também em sua própria formação. Eu sou parte, na verdade, se hoje a gente trabalha e impulsiona a educação antirracista, é porque eu também me constituí através das formações que a Prefeitura, desde o Acordo da Cultura, e aí aqui eu vou retomando e lembrando de uma série de educadoras, de professoras que também me formaram. Então, quando em 2024 nós temos esse como um eixo central para a gente pensar as nossas escolas, eu penso que a gente está se colocando Nós estamos avançando, né, e de uma maneira bastante corajosa nas nossas escolas, tendo em vista esses mais de 20 anos, né, da legislação. Então, ser da Secretaria Municipal de Educação, tendo vivido, tendo acompanhado, tendo compartilhado com outros educadores antirracistas que nós temos na nossa secretaria, essas ações, eu acho que o evento, inclusive, hoje, ele reflete também, né, esse momento. É muito bonito ver esse movimento, né? Porque ele começa com ações de professoras que pensam que é um tema importante, que conhecem as leis, que dizem da importância de trabalhar uma perspectiva antirracista, mas foi um processo de construção e de sensibilização. Então, agora poder ver isso como uma política municipal é, sem dúvida, um ganho muito grande. A discussão continuou no segundo dia do encontro, que envolveu os participantes com a seguinte reflexão: educação antirracista, histórico legal e potencialidades para a rede municipal de Campinas. A roda de conversa Diálogos sobre Educação Antirracista foi organizada pelo Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. A mediação do segundo encontro foi feita novamente pela jornalista Idaiana Rosa. Falando especificamente de trazer esse conteúdo para os profissionais da educação, é fundamental porque você está lidando diretamente com um público que vai inspirar, que vai ajudar um aluno, um estudante, qualquer pessoa da comunidade acadêmica. A abertura do evento contou com uma apresentação do Programa Municipal de Leitura e Escrita. Na sequência, foi exibido um vídeo sobre a escritora Conceição Evaristo. Depois, o secretário adjunto de Educação de Campinas deu as boas-vindas ao público. Esses eventos, esses diálogos que foram organizados pelo GT de Educação Antirracista, ganham um sentido de mobilizar os educadores, as famílias, os alunos e a sociedade campineira para a discussão do racismo e para o combate às discriminações e preconceitos de qualquer natureza, né? Então, a gente entende que é um papel da educação, além da discussão em sala de aula e do preparo dos alunos em sala de aula, mas também atuar para o desenvolvimento social, o desenvolvimento da sociedade. A primeira palestra foi de Jaqueline Damasio, gestora do Centro de Referência em Direitos Humanos na Prevenção e Combate ao Racismo e Discriminação Religiosa de Campinas. A pedagoga acredita que a educação é a alternativa para combater o racismo. Quando a gente começa a ter uma noção exata do potencial que a educação traz no seu próprio cerne, naquilo que ela tem das relações humanas, das relações de mediar conflito, é um caminho. Eu não vejo outro caminho. E eu acho que assim, tem essa questão também de ser pedagoga, mas nós precisamos entender que enquanto pessoas diferentes se encontram em espaços diferentes, tem realmente esse intuito de levar algumas situações que são de casa, algumas situações que não foram trabalhadas. E a partir daí a gente tem as diferenças. Essas diferenças é que fazem os seres humanos crescerem, serem melhores. A segunda palestra foi de Caroline Jango, diretora-geral do Instituto Federal de São Paulo, campus Hortolândia. Para a pedagoga, é um dever da educação ser antirracista. Primeiramente, eu acho que a educação deve
né, combater o racismo de todas as possibilidades, mecanismo e de maneira institucional. Então, é uma dimensão da educação que ela seja antirracista, né? Não há outra possibilidade. E para isso devem existir os mecanismos institucionais, né, organizados a partir das redes de ensino, a partir de o grupo de gestores, de todos os profissionais da educação, que é aquilo que, inclusive, a Política Nacional de Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Quilombola está prevendo, né, dentro dessa Constituição. Um dos objetivos desse encontro é ir além dos muros das escolas. A ideia é alcançar a cidade de uma maneira geral. Mas tem um sentido que vai para além, que é da mobilização para a questão. Quer dizer, para que a gente possa parar um momento para discutir como que o racismo ele ocorre dentro da escola e fora dela também, né? E como que a gente pode pensar em ações para combate. A presidente do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Campinas, também participou do encontro. A gente é valoroso saber que o investimento em Campinas tem sido de uma maneira muito efetiva em um assunto tão delicado e que a gente tem que, de fato, fazer esse enfrentamento. A educação antirracista discutida na roda de conversa também é o tema que está sendo abordado nas escolas municipais nesse ano de forma transversal. Primeiro, a educação é de extrema importância socialmente. Toda transformação também passa pela escola. E a educação antirracista para nós é currículo. A educação é dos meios, uma das possibilidades que a gente tem de romper com a estrutura racista. Então, por meio de uma educação que seja antirracista, a gente pode pensar em trazer para dentro das escolas, para ofertar às crianças, às famílias, à comunidade como um todo, a pluralidade de histórias, trazer para as crianças sobre a cultura africana, afro-brasileira, afrodiaspórica. Então, é uma possibilidade da gente romper com um currículo que é eurocentrado e trazer uma perspectiva mais afrocentrada para dentro das salas. A educação é importante. E ela é uma ferramenta que nós temos hoje para combater a questão do racismo nas escolas, dando palestras, conversas com os alunos, com a comunidade escolar. Então, é uma ferramenta muito importante nos dias de hoje. Como eu falei no começo do jornal, a roda de conversa Diálogos sobre Educação Antirracista promoveu 4 encontros nos meses de maio e junho. O envolvimento entre os palestrantes e participantes foi grande, todos querendo combater o racismo, principalmente dentro das escolas. E este é um dos compromissos da Educa TV, que esteve presente em todo o evento. Na edição de hoje, estamos mostrando os detalhes desta importante discussão. Então, fique com a gente até o final, porque ainda hoje vamos trazer o que rolou no 3º e 4º dia de conversa. Mas agora vamos dar uma pausa nesse assunto para descobrir como ficam as temperaturas nos próximos dias. Afinal, o inverno já começou e será que ele vai ser tão rigoroso como nos últimos anos? A primeira semana do inverno em Campinas será marcada pela presença de um fenômeno chamado veranico, quando as temperaturas ficam acima da média prevista para a estação. Assim, o clima ficará um pouco mais quente. Em alguns dias da semana, a temperatura máxima chegará a 30 graus, enquanto a mínima ficará em 15 graus. O tempo mais seco exige alguns cuidados da população. O índice da umidade relativa do ar prevista para os próximos dias é de 43%. Com o índice abaixo de 50%, a população deve evitar exercícios físicos entre as 11 da manhã e 3 da tarde, além de consumir quantidade maior de água. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Nesta semana, a mudança da fase da lua de crescente para cheia. O sol nasce às 6h40 da manhã e se põe a partir das 5h30 da tarde. Você sabia que junho é quando se celebra o mês da família acolhedora? Este é um programa lindo que oferece um serviço de proteção às crianças e adolescentes que precisam ser afastados temporariamente da família por medida de proteção. Essa é uma alternativa ao acolhimento institucional que promove um ambiente apropriado, cheio de cuidado e amor.
O problema é que em Campinas o número de famílias que querem receber as famílias e adolescentes está baixo. O serviço tem a capacidade de cadastrar até 40 famílias acolhedoras, mas possui atualmente 22, sendo 18 ativas, acolhendo 19 crianças e adolescentes. Em Campinas, os serviços são oferecidos pelo Serviço de Acolhimento e Proteção Especial à Criança e ao Adolescente da Prefeitura e pelo Conviver da Associação de Educação do Homem de Amanhã. Os interessados podem entrar em contato pelos telefones que aparecem agora no vídeo. As instituições dão todo o apoio e orientação no período em que a criança fica com a família. Vale a pena conhecer esse trabalho. Primeiro intervalo no Educa Acontece. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre o evento que promoveu discussão sobre educação antirracista. É em instantes. Educa Acontece. Entre Elas, com convidadas de todas as áreas, aborda temas importantes de um jeito leve e divertido, enquanto compartilha conhecimento, cultura e respeito. Bora nessa com a gente? Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. Estamos de volta aqui pelo 12.2 da sua TV aberta e eu quero chamar a sua atenção para os seguintes números. 64% dos brasileiros entre 16 e 24 anos apontam que o ambiente escolar é o lugar onde mais sofrem racismo. Mulheres negras são maioria, com 63% entre os que afirmam enxergar a raça como principal motivadora de violência nas escolas. Os dados são da pesquisa divulgada pelo IPEC, Instituto de Referência Negra Peregum e Projeto SETA. Por isso, a educação antirracista é um dos temas que estão sendo trabalhados dentro das salas de aula das escolas municipais. Mas para que dê certo, é preciso o envolvimento de todos, alunos, professores, pais e toda a comunidade escolar. No terceiro dia de evento, foi falado sobre o antirracismo educacional como via de equidade. O tema da terceira roda de conversa Diálogos sobre Educação Antirracista foi o antirracismo educacional como via de equidade. A Eliana, que é professora de artes, entrou no espírito da discussão com camisa e tudo. Eu, como trabalho numa escola antirracista, então assim, é uma forma que a gente tem de provocar os alunos, né? De fazê-los que reflitam sobre o tema do racismo, que é uma constante na nossa sociedade. E eu acho bacana também porque os nossos alunos, eles criam um vínculo com os alunos negros, né? Quando você vem com uma camiseta falando ou então levantando uma bandeira, né, da questão racista ou até mesmo da questão da religiosidade. Então eles se sentem representados muitas vezes e criam um vínculo, uma relação mais estreitada com a gente. O encontro foi organizado pelo Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. Esses debates, esses eventos são importantes para que visões sobre o tema sejam passadas para os professores, para os profissionais da educação e com isso eles possam efetivamente, na prática, tratar dessas questões dentro das escolas, junto às famílias, junto aos alunos, aos próprios colegas da escola, enfim, a comunidade como um todo. A mediação da roda de conversa foi feita pelo jornalista Francisco Lima Neto. Pode parecer um clichê, né? Mas realmente a educação eu penso que é a base de tudo. É onde a gente tem a nossa formação desde pequeno, desde muito cedo, e contato com outras crianças, contato com a sociedade de forma geral, com pessoas plurais, com pessoas diferentes e também com os nossos iguais. Eu acredito que a educação, principalmente na primeira infância, ela faz toda a diferença para a autoestima dessa criança. Ela consegue entender que ela consegue ocupar qualquer lugar na sociedade e que ela consegue ser quem ela quiser, e não mais só aquele espaço que era reservado antigamente. A primeira palestra foi de Bárbara Carini, professora doutora do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia. Ela é idealizadora da Maria Felipa, primeira escola afro-brasileira do país. Bárbara acredita que a educação é fundamental para combater o racismo.
A educação é um dos complexos sociais que constituem a nossa sociedade, né? A nossa sociedade é um complexo de complexos e o racismo, sendo uma opressão estrutural dessa sociedade, só os múltiplos complexos se articulando no enfrentamento a essa opressão é que a gente vai conseguir combater esse mal que é tão gigantesco nos nossos dias. A professora doutora e mestre em educação Jussara Santos apresentou a segunda palestra. Ela pesquisou relações sociais e racismo em espaços de educação infantil na cidade de São Paulo. Para Jussara, a educação antirracista deve acontecer de janeiro a janeiro. Que todos os dias, não só lá em novembro, no dia 20 de novembro, a gente se preocupe com essa sociedade que precisa diariamente ser melhorada, refletida e antirracista. E o encontro abordou também o racismo ambiental, que está mais evidente por causa da tragédia no Rio Grande do Sul. O tema foi levantado pela equipe do PROGEA, o Programa de Educação Ambiental da Rede Municipal de Ensino de Campinas. Então, é um despertamento para a gente e, assim, depois disso, a gente aborda com as fotos das nossas crianças, os vídeos, inspirações para a gente enfrentar, né? Porque há uma luz no final do túnel. A gente sempre fica preocupado com as questões futuras, mas que nós temos condições de fazer o enfrentamento às mudanças climáticas. A professora articuladora central do MIPID, Programa Memória e Identidade e Promoção da Igualdade na Diversidade, Mônica Queiroz, também participou da roda de conversa. O papel da educação é fundamental. Os educadores se apropriarem desses conhecimentos, dessa cultura, dessa reflexão sobre a questão antirracial, eles vão levar para as escolas e conversar com seus alunos e trabalhar a valorização da cultura dos povos negros, indígenas e ciganos, e com isso desconstruir os estereótipos que já foram construídos dentro dessa sociedade racista. A educação antirracista discutida no encontro é o foco letivo das escolas da Rede Municipal de Ensino de Campinas nesse ano. A educação é imprescindível no combate ao racismo, né? Porque é na escola, na sociedade também, mas é na escola que a gente consegue debater vários temas. São pessoas de universos diferentes, pessoas diferentes e que podem discutir e combater qualquer forma de preconceito, de modo especial o racismo. Na escola em que a Josélia trabalha, o CAIC, os alunos do 9º ano fizeram uma peça de teatro sobre racismo. Então isso é muito importante e mais legal ainda é que a gente viu a maturidade desses alunos em discutir um tema tão difícil que nem todo mundo consegue discutir, eles conseguiram brilhantemente. Já o último dia promoveu um diálogo sobre raça, gênero e branquitude. A quarta roda de conversa sobre educação antirracista debateu o tema Diálogo sobre Raça, Gênero e Branquitude. A mediação da discussão foi feita novamente pelo jornalista Francisco Lima Neto. Eu acho que, primeiro de tudo, esse tema gera um pouco de confusão na cabeça de muitas pessoas, principalmente quando a gente fala de branquitude. As pessoas pensam que falar sobre branquitude é falar mal das pessoas brancas, querer se vingar das pessoas brancas, exterminar essas pessoas do mercado de trabalho, da sociedade, e não tem nada a ver com isso. A branquitude ele é um sistema de poder que privilegia as pessoas brancas que já são privilegiadas ao longo dos séculos em razão da escravização que a gente teve durante séculos no nosso país. E isso gerou um sistema que favorece as pessoas brancas ou as pessoas não negras em detrimento dessa outra raça, dessa outra etnia que sempre foi marginalizada. A primeira palestra foi de Winnie Santos, pesquisadora e coordenadora de projetos no Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade e também pesquisadora visitante do Centro de Pesquisa Afro-Latino-Americano de Harvard. Eu sou pesquisadora de relações raciais, pesquisadora de relações de trabalho, mas atuo também como psicóloga clínica. Então, dentro da clínica, surgem diversas questões que são relativas ao trabalho, né? E isso independente da raça. Contudo, é fundamental de pensar, né? O racismo, ele impacta, de certa forma, né? Ele atua, né, na psique de determinadas formas que, por mais que a gente viva hoje um processo de adoecimento dentro do mercado de trabalho, existem questões que são muito específicas da raça.
A segunda palestra foi da escritora, psicóloga social e permacultora Júlia Rosenberg. Ela é fundadora da Tecidas, uma consultoria que implementa e dá apoio aos processos organizacionais relativos à diversidade e sustentabilidade. Júlia propôs um diálogo sobre a branquitude. Então, na perspectiva que a gente fala de relações raciais, ou seja, pessoas brancas e pessoas negras que compõem a população brasileira, a gente também tem que pensar qual que é o papel da pessoa branca, né, dentro de uma sociedade que é racista, como a sociedade brasileira, né, e o que nós, pessoas brancas, podemos fazer para tornar justamente a sociedade menos racista, a sociedade mais inclusiva, a sociedade que tenha mais oportunidades iguais para todas as pessoas. Então, a importância, na perspectiva que eu abordar, porque eu sou uma mulher branca, falando de relações raciais, é justamente, né, pensando os privilégios da branquitude. O quarto e último encontro, que abordou a educação antirracista, não põe fim à discussão do tema por parte da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. Importante ressaltar que se encerra hoje essa iniciativa, mas outros eventos certamente virão, porque esse tema não pode ser ocasional. Ele é um tema que tem que persistir e tem que ser sedimentado, sempre lembrado e acompanhado de perto, para que a gente afaste de vez qualquer atitude de intolerância, de racismo, do que quer que seja, de violência contra as pessoas. O respeito é sempre fundamental. Então, esse conjunto de encontros, 4 encontros que a gente termina hoje, eles foram organizados com a ideia de fortalecer a rede municipal, os profissionais da rede, para enfrentamento às práticas de racismo, né? A ideia é que a gente capacite os profissionais e dê condições para que os profissionais possam, para além da questão de desenvolvimento da Lei 10.639, que trata da história africana nas escolas, que eles possam também identificar atos que estão associados à questão do preconceito, da discriminação, do racismo, e possam fazer o combate e iniciar ações de fortalecimento na escola para que se evite esse tipo de ato, né? A Silvana, que é pedagoga e agente de educação infantil, acredita que o combate ao racismo precisa começar bem cedo. É primordial essa educação antirracista para nós educadores, para toda a comunidade, porque é na base, é lá na educação infantil, no berçário, nos primeiros anos de vida de uma criança, que ela tem que se sentir amada, valorizada. E a etnia afrodescendentes tem na característica deles o cabelo. O cabelo é crespo. Então, eu como educadora, eu trabalho muito com músicas, valorizando o cabelo afro da criança negra na sala de aula. Eu valorizo as brincadeiras, explico para eles que tem um outro continente, que eles brincam desta forma, que as crianças, é legal ser diferente, é legal essa diversidade. A Tami, mãe do Nicolas, de 6 anos, também acredita que a educação é fundamental para combater o racismo. Precisa sim a gente ter uma rede e escolas que façam um combate ao racismo, que as crianças discutam isso, né, que os nossos jovens discutam isso e que os profissionais estejam preparados, né, para receber crianças negras. A roda Diálogos sobre Educação Antirracista foi apenas uma ação entre as dezenas que estão sendo desenvolvidas nas escolas. E para auxiliar neste trabalho, a Secretaria Municipal de Educação criou um grupo de trabalho que estuda e elabora atividades que possam ser implementadas para combater todas as formas de racismo e discriminações que possam atingir a população negra. Além disso, uma comissão foi criada para orientar gestores e professores caso ocorra algum tipo de violência dentro da unidade escolar. Uma iniciativa pioneira em Campinas, que busca promover a educação antirracista desde cedo. A secretaria e seus membros acreditam que assim é possível formar cidadãos que respeitem o próximo. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a professora doutora da Unicamp, Ângela Soligo. Ela tem experiência de pesquisa e ensino nas áreas de psicologia e educação, atuando principalmente nos seguintes temas: representações sociais, relações raciais e de gênero, formação em psicologia, formação de professores e escola. Também estuda a psicologia africana.
O currículo dela é extenso quando se fala em educação antirracista. Por isso, convidamos a Ângela, que já está aqui na tela com a gente, para aprofundar esse assunto. Ângela, antes de mais nada, quero agradecer sua participação aqui no Educa Acontece. É um prazer para mim participar desse programa para discutir uma temática que é tão importante, tão relevante para a educação e para a nossa cidade. Ângela, qual a importância dessa ação da Rede Municipal de Campinas de estabelecer a educação antirracista como eixo norteador para o trabalho pedagógico ao longo do ano de 2024? O racismo ele está presente na vida brasileira. Ele está presente nas nossas instituições, nas nossas relações. Trazer essa discussão para a educação de Campinas é assumir um compromisso de combate a esse racismo, porque na prática as crianças e jovens da nossa cidade experimentam violências racistas nas suas relações, na relação professor-aluno e nas práticas escolares. Então, é importante discutir, refletir, se nós queremos efetivamente ter uma educação melhor e mais democrática na cidade. Qual sua opinião sobre a roda de conversa promovida nos meses de maio e junho? E já aproveito para perguntar, como os temas abordados ajudam? Bom, a roda de conversa ela trouxe temas extremamente relevantes, como primeiro, pensar a importância dessa discussão, pensar as práticas institucionais, isso é fundamental, que a gente pense que as práticas não são só dependentes da vontade das pessoas, elas estão institucionalizadas. Então, a gente precisa pensar como elas se organizam e como elas podem ser transformadas para não serem mais práticas racistas. E temas como gênero, branquitude, vinculados com essa questão, são fundamentais, porque é comum as pessoas pensarem que o racismo é um problema das pessoas negras. Não. O racismo é um problema da sociedade e nós, as pessoas brancas, somos parte dele, porque nós somos a parte privilegiada. Então, nós precisamos pensar o nosso papel na produção e na reprodução do racismo. Então, esses são temas fundamentais, são temas que nos fazem sair da zona de conforto. É preciso que nós deixemos de ser confortáveis com o racismo. No caso da escola, é imperioso que a escola deixe de ser confortável com o racismo. E como as rodas de conversa sobre educação antirracista oferecidas para os profissionais da educação podem impactar a educação e as vidas dos quase 70 mil alunos matriculados no Sistema Municipal de Ensino? Primeiro, eu acho que a gente espera que, de fato, essas rodas impactem, que elas criem desconforto naquelas e naqueles que são os responsáveis pela educação, tanto no nível do sistema, quanto no nível da escola, da sala de aula. Criar desconforto significa criar dúvidas, reflexões, criar o hábito de pensar, será que o que eu estou fazendo é de fato promotor de perspectivas, de formas de ver o outro igualitárias, democráticas? Ou será que o que eu faço reproduz o racismo? Quando você produz essa reflexão, produz esse desconforto, você tem a potencialidade da mudança. E quando a escola muda, quando a escola vai mudando, porque a mudança não é imediata, mas quando ela vai mudando, ela impacta diretamente no modo como as crianças e jovens vão viver a escola, no modo como eles vão viver o conjunto das relações. E isso impacta também nas famílias. Uma família
que se vê representada positivamente nas práticas escolares é uma família que começa a se sentir valorizada, é uma família que se potencializa para exigir os seus direitos, para formar filhos antirracistas. Nós precisamos disso. Nós precisamos de gerações antirracistas. Isso muda. E, Ângela, para complementar, como a rede municipal pode prosseguir na construção de uma educação antirracista, alinhar as políticas nacionais, tais como Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola? Como tudo isso pode realmente transformar a realidade atual e futura da sociedade em que vivemos? Eu acho que Campinas deve prosseguir nessas políticas. É muito importante que elas já estejam acontecendo. Aliás, Campinas tem uma história de construção de políticas desde a criação do MIPID, e é importante que ela siga nesse caminho, valorizando o trabalho da professora e do professor no seu cotidiano. É preciso que a gente possa apoiar, acompanhar, participar deste processo no dia a dia, no cotidiano, né? Os cursos, as palestras são muito importantes, mas é preciso mais. É preciso que as professoras, os professores, a equipe sejam continuamente instrumentalizados, apoiados, que eles tenham momentos de discussão, de reflexão dentro da escola, que se criem momentos de escuta das famílias e também de formação que alcance as famílias, né? Para que a gente possa ter uma relação cooperativa família-escola, em que as questões raciais estejam ali, postas, discutidas. É preciso escutar mais as alunas e os alunos. É preciso promover mais a participação estudantil em todas as decisões, em todas as atividades que a escola promove e realiza. Ou seja, como é que a gente continua isso? A gente continua no chão da escola e a gente continua com diálogo, com participação e mantendo essa necessária relação educação, escola, universidades. Nós estamos na universidade produzindo conhecimentos também para a escola. Então, nós temos algo a oferecer e nós devemos sempre ser demandados para que a gente possa contribuir e para que essas políticas não se encerrem, que elas sejam políticas permanentes. É isso. Ângela, infelizmente o nosso tempo aqui é curto, então já quero deixar o convite para você participar mais vezes aqui do Educa Acontece para falar mais sobre esse tema tão relevante. Eu estou à disposição, esse é um tema para o qual eu estarei sempre à disposição. Tá bem, então, Ângela, muito obrigada, viu? E o assunto agora é prestação de serviço. Você aí de casa sabe que Campinas conta com um sistema de saúde considerado referência não só nacional, mas também internacional. E isso contribui diretamente para a geração de emprego na nossa cidade. Somente nesta semana, o CEPAT oferece mais de 100 das quase 700 vagas abertas para o setor hospitalar. Se você tem experiência nessa área, veja agora as oportunidades. Um hospital que fica no Parque Itália oferece 40 vagas para técnico de enfermagem. É exigido do candidato um curso de formação concluído, além de registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem. O contratado vai atuar na assistência hospitalar, em clínica médica, no pronto-socorro, na UTI e centro cirúrgico. O salário oferecido é de R$ 2.298. Não é preciso comprovar experiência. Há também outras 60 vagas para auxiliar de limpeza hospitalar.
O salário oferecido é de R$ 1.590. O candidato, se aprovado em entrevista, ficará responsável pela higienização de todo o ambiente hospitalar. Os postos de trabalho ficam em unidades de saúde na cidade universitária e também no Parque Rural Fazenda Santa Cândida. A escolaridade exigida é o ensino fundamental completo. Para algumas vagas, será preciso comprovar experiência de 4 a 6 meses. Mais 10 vagas abertas para vendedor de plano de saúde. As vendas devem ser feitas porta a porta no Jardim Chapadão. O salário oferecido é de R$ 2.244. A escolaridade exigida é o ensino médio. O candidato não precisa comprovar experiência. Para mais informações sobre outras vagas de trabalho, você pode acessar o site do CEPAT. O endereço é cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. Vamos para um breve intervalo aqui no Educa Acontece e na volta vamos falar de música e cultura. O quadro Almanac traz todos os detalhes do Festival de Música Contemporânea Brasileira que acontece a cada 2 anos em Campinas. Não saia daí, eu volto já já. Educa Acontece. Mundo HQ TV. Histórias por trás dos gibis. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. A gente está de volta para o último bloco do Educa Acontece. O espaço será dedicado para a arte nacional. O quadro Almanac cobriu a 8ª edição do Festival de Música Contemporânea Brasileira, que promove a valorização da música. 3 concertos reproduziram as composições dos músicos Kilza Sete e João Bosco. Fique ligado no quadro Almanac. Doente de amor, procurei o remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor vem com outro amor que a gente cura. Quem vê o Léo cantar assim, não imagina o desafio que ele enfrenta. O Leonardo ele tem um glioma, que é um tumor no nervo óptico. Nós estamos aqui no hospital já desde os 3 anos de idade dele e ele voltou o tumor há 2 anos atrás. Inclusive, mês que vem é o último bloco de quimioterapia dele. Estamos bem felizes. Na brinquedoteca do Boldrini, os chocalhos vibram no compasso da alegria. O tratamento dá lugar às brincadeiras e as crianças espantam o baixo astral. A música tem um poder enorme, né? No nosso cérebro, no nosso emocional. As músicas são escolhidas de forma intencional. Então, uma música um pouco mais agitada, que vai fazer com que elas vibrem mais, fiquem mais felizes ali no momento de realizar. Assim como no meio da proposta, da oficina, a gente coloca uma música um pouco mais calma, para também trazer esse momento mais tranquilo. E a gente fecha a oficina com uma música também já um pouco mais agitada, mais para cima, porque aqui nós estamos falando dessas atividades com música, mas para trazer um impacto emocional para essas crianças que estão aqui. A arte, a poesia, a música são a moldura desse mundo, para amenizar todo o nosso sofrimento. E você trazer para dentro do hospital atividade escolar, atividade lúdica, ensinar a pintar, ensinar a tocar piano, tocar flauta, jogar bola, etc. A criança, ela desvia a atenção para o problema e cultiva só o que dá prazer.
a criança, quando ela está na parte da doença, ela perde muito da fase infantil dela. Então, ele tendo esses momentos, ele é totalmente feliz. Como é bastante interativa, eu gosto, né, por conta de distrair um pouco, né, ficar aqui brincando. A gente faz essa ação aqui desde a primeira edição e é por meio dessa ação que a gente consegue trazer a música para um contexto diferente, para um contexto onde ela trabalha juntamente ao trabalho aqui da medicina, na cura. A oficina é parte do Festival de Música Contemporânea Brasileira, que acontece a cada 2 anos em Campinas. São 3 dias de concertos, um congresso dentro da Unicamp também, que homenageia 2 compositores brasileiros vivos e que inclusive fazem parte de toda essa programação, estão presentes aí para trocar informações, ter um bate-papo e também tocar durante todo o evento. Esse ano a gente tem o João Bosco e aqui os A7 como homenageados. Além de formar público de orquestra, o festival contribui para o desenvolvimento dos músicos. Vanilton é coordenador da Orquestra Sinfônica de Campinas e acompanha o festival desde a primeira edição. Bom, sempre foi muito gratificante e em cada edição do festival era uma surpresa diferente e boa. Eu me lembro, por exemplo, do Hermeto Pascoal, quando o Hermeto esteve, foi maravilhoso, né, o contato com ele. A última edição foi o João Donato, também foi maravilhoso. E sempre também com os compositores eruditos, então é muito legal poder conhecer, não somente no concerto, mas durante a semana, as palestras, né, os workshops. Então é legal porque dá para conhecer algo a mais que simplesmente as próprias execuções das peças, né? Então isso eu acho que é uma das coisas mais legais do festival, essa interação com os compositores, não somente no momento do concerto, mas nas atividades paralelas. Paulo é violinista da Orquestra Sinfônica da Unicamp. Ele comenta que os músicos se debruçaram sobre as peças para trazer um concerto marcante para o público. Foi bastante trabalhoso, porque são músicas, algumas inéditas, outras pouco conhecidas do nosso repertório. Então foi um desafio tanto para quem rege, que é a nossa regente, quanto para os músicos executar essas peças da forma como elas foram escritas. Então, acredito que o novo pode ser que assuste um pouco no começo, mas é algo bastante interessante acompanharmos, vermos o que está sendo feito nos nossos dias, né, pelos nossos compositores contemporâneos. A música dos índios caiçara inspira as composições de Quills A7. No concerto, a composição Rocrempó apresenta a música erudita de forma inovadora e reproduz os sons da aldeia. Quando se fala em música clássica, parece algo ultrapassado. Mas ela é mais popular do que se imagina. Ainda hoje, há compositores eruditos como a própria Quills A7. E mais, as plataformas digitais registram milhares de acessos a playlists do gênero. Sinal de que a música clássica é muito ouvida. Mas nada se compara a assistir ao concerto aqui no teatro. Logo, esse palco estará repleto de músicos e as cadeiras estarão todas ocupadas. Trazer a música popular para o concerto é uma maneira de aproximar a orquestra da população. Festa do sol, vida a fazer, todo sonho brilha ser feliz. No teu colo dormir, depois acordar, puxando o seu colorido, brinquedo de papel machê.
e a orquestra trazer outros repertórios, outros artistas, outros gêneros musicais para dentro da sala de concerto, é uma maneira de tornar a orquestra, além de um museu de reverência ao passado, mas também de mostrar o que acontece hoje, também não negando esse histórico, toda essa tradição maravilhosa da música erudita. Eu acho de extrema importância, afinal de contas, a população em si, que tem acesso aos concertos, é uma população muito elitizada, querendo ou não, e aí isso dá acesso mais tanto para jovens, por exemplo, que não têm condição, ou para pessoas que não têm tanto acesso a esses lugares como de costume. Eu gostei muito, valeu a pena a experiência. Eu acho que tem muita coisa assim, para a gente aprender, né? A gente que é novo, vem pela primeira vez, mas eu gostei bastante. Assim, a diferença de sons, né? Uns mais dramáticos, outros mais fúnebres, assim, uma diferença grande, assim, uma mistura. Gostei muito. Eu sinto uma emoção, um arrepio, que eu acho que é algo encantador. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu gosto. Eu só de falar já me arrepio inteira, porque eu amo, tá? E eu sinto que eu estou envolvida dentro da música, dentro da melodia que eles tocam, e meu coração fica quentinho. Que lindo esse trabalho do festival, né? A música é algo que faz bem para a vida. Ter o hábito de ouvir boas músicas, como desses dois compositores que o Almanac trouxe nessa edição, faz com que a nossa rotina, marcada por tantos compromissos, fique mais leve. Por hoje é só, eu quero agradecer a sua audiência e carinho. Você também pode assistir ao Educa Acontece pelas plataformas digitais. Um grande abraço e sucesso! Tchau! Educa TV apresentou Educa Acontece. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.